Aqui começa a história de Oswaldino da Silveira, gaúcho, natural de Passo Fundo, mas que deixou sua terra natal ainda menino, com uma mala carregada de desejos por um futuro melhor, em busca das oportunidades que o Paraná prometia. Em Bituruna, no oeste do Paraná, Oswaldino conheceu Ada Mafalda Benassi da Silveira, a mulher que se tornaria sua eterna companheira. Juntos, de mãos dadas, seguiram para Guaíra, a cidade que os acolheria de braços abertos. Aqui, plantaram as sementes de uma nova história. Guaíra se tornou não apenas um lar, mas o ponto de partida para um legado que se perdura até hoje, com raízes profundas que atravessam gerações. Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né, de Passo Fundo, mas eu vim do sul do Paraná com 16 anos e lá foi para trabalhar no setor madeireiro, com madeira, extração de madeira, beneficiamento. E lá que eu conheci a Ada, e casamos lá e viemos para Guaíra em 69. E sim, em 15 de maio de 69 a gente descarregou a mudança e eu vim para trabalhar no ramo de extração de madeira. Vim com uma empresa de lá da região que montou uma filial aqui e eu vim administrar essa filial. Chegamos aqui em 69, chegamos com a esposa e 2 filhos. O ano de 1969 foi um marco na história. Enquanto o mundo assistia o astronauta Armstrong pisar na Lua, o Brasil enfrentava a ditadura militar e a substituição de Arthur da Costa e Silva por Emílio Médici. Mas antes mesmo de Oswaldino fazer sua história na política guairense, ele já estava envolvido ativamente na Câmara em Bituruna. Com apenas 21 anos, foi eleito vereador e foi o mais jovem da história da cidade. Com 19 anos eu me candidatei a vereador lá em Bituruna. E quando faltava 60 dias para a eleição, os adversários conseguiram na justiça caçar meu registro, porque na época a justiça eleitoral exigia emancipação legal. Naquela época a emancipação legal não era 18, era 21. Ah, 21. 18 para alguma finalidade, né? Mas era 21. Eles me caçaram. Daí eu apoiei uma pessoa lá, que eu procurei para mostrar o prestígio que eu tinha. Bem, que não tinha chance de eleger. Eu trabalhei com ele 60 dias, elegemos ele. Depois, na próxima lá, eu já tinha mais de 21 anos, me elegi vereador. Foi quando eu vim para Guaíra. Eu deixei 2 anos de mandato lá. E veio embora. Vim embora. E daí... Cheguei aqui, com aquela montanha, eu não conhecia ninguém. Já pensando em me candidatar a alguma coisa, mas para prefeito não tinha eleição. Eu nem tinha intenção na época, não tinha condições. Mas daí foi, dali, 4 anos depois, 3 anos depois eu me candidatei. Quando estava aqui a vereador, a primeira vez. Cheguei aqui, tinha uma eleição, no dia da eleição eu trabalhei com uns 2, 3 candidatos a vereador, porque não tinha eleição para prefeito, para ajudar. Eu administrava uma indústria ali que tinha 60 funcionários, 60 famílias. Era 2 turnos, né? De 8 horas cada. E já comecei a direcionar o voto para algum... não conhecia ninguém, mas depois eu já me candidatei e me elegi. Até a época da ditadura ainda só tinha aqueles 2 partidos lá, Arena e a oposição. E qual era o seu partido? A Arena, a oposição, era MDB na época, né? E eu no MDB eu não podia me candidatar. E a Arena não concordava comigo, né? Porque tinha chegado, era novo aqui. Mas daí surgiu a sublegenda Arena 2. Daí o prefeito da época, era o ditador aqui do município, ele acabou concordando, ele falou na reunião, esse cara não conhece ninguém, deixa ele arruma um votinho para vocês e para os vereadores. Mas eu tinha entrosamento do movimento religioso da igreja na época. E eu saía nas comunidades, fazer palestra para jovens, grupo de casais.
comecei a ficar conhecido. Daí eles contavam o voto manual naquela época. Daí quando começou a aparecer os votos lá, eles começaram, mas como é que, de onde é que saiu esses votos desse cara? Isso foi uma gozação. Os adversários me denunciaram para a matriz, para o patrão lá em Curitiba. Eu me transferi daqui porque eu estava atrapalhando o ambiente da política. Mas o patrão não concordou de me transferir, não. Ele achou que eu pedi permissão para ele registrar a candidatura para vereador. Concordou. À medida que se estabelecia em Guaíra, Oswaldino estava cada vez mais envolvido em atitudes comunitárias. Sua empatia e atenção às necessidades alheias o tornaram uma figura querida. E logo ele começou a ser incentivado a entrar para a política. Faz 56 anos. Que já estão em Guaíra. E a gente sempre participou da vida política do município, a gente que conferir lá na Câmara, mas a gente se elegemos de vereador e sempre fomos concorrendo. Nós tivemos 2 mandatos na época da ditadura militar, né? Que não tinha eleição para prefeito, só para vereador. E a gente, quando foi extinguida, foi extinta a área de segurança, daí foi permitida a eleição em 84, 85, que todos os municípios da área de segurança não havia eleição para prefeito, era nomeado. Nomeado pelo governo federal na época. Em 82, nós estávamos com um mandato com 4 anos de mandato, mas naquela época, o governo federal, para que houvesse coincidência de mandato, eles prorrogaram os mandatos de vereador há 6 anos. Então nós estávamos exercendo um mandato de 6 anos. Mas com 4 anos de vereadora, nesse mandato de 6 anos, foi autorizada a eleição para prefeito, aí eu concorri para prefeito. Ah, concorreu a prefeito? Concorri a prefeito em 85. Aí se elegemos, né, para prefeito. Só que tivemos 3 anos de mandato, porque todos os municípios na época de área de segurança concorreram 1 ano após a eleição dos demais municípios, que não eram área de segurança. Então, para que se houvesse na próxima eleição a coincidência de mandato, nós tivemos 3 anos de mandato só. Era uma época de orçamentos apertados e prédios antigos, onde os recursos eram escassos e as dificuldades enormes. A administração municipal se via diante de desafios para atender às crescentes necessidades da população. O prefeito da época, que deixou a prefeitura, a arrecadação, a receita era muito pouca. Quando assumimos, ainda funcionava naquele prédio antigo ali na Vila Velha. Ali. A gente não tinha experiência de administrar sem recursos. Daí pedimos socorro para o governo do estado na época, o deputado. E 3 anos de mandato. O governador era Álvaro Dias, ele nos ajudou bastante. Conseguimos, em 3 anos, eu e o Manuel Cuba de vice. Conseguimos, nós vivia de chapéu na mão, pedido lá em Brasília, pedido em Curitiba. Eu queria me envolver mais na administração aqui, sempre ia em Cuba, eu ia representar mais, eu quase não viajava. Para Brasília, nós viajávamos junto com os 13 municípios que se elegeram nas áreas de segurança, porque tinha a mesma situação, assumiram sem recursos. Pra você ter uma ideia, era o primeiro ano de mandato, quando começou o transporte escolar, existiam 2 ônibus velhos para puxar estudante. O primeiro ônibus que saiu para puxar estudante, na época ele fazia, na Vila Guarani, pertencia a Guarani. A polícia rodoviária ali segurou o ônibus ali com as crianças que me ligaram no gabinete do ônibus. O comandante ali da polícia me ligou, o comandante, que não tinha condições de deixar transitar. Que os pneus
do veículo, do ônibus, estava sem condições, correndo risco. Daí a gente procurou, mandamos pedir para um secretário, ver onde que tinha pneu para vender e comprar a prazo. Mas dali a pouco ele voltou com o comunicado de que para a prefeitura não vendia a prazo. Não tinha. Daí para que pudesse viabilizar condições para o ônibus trafegar, comprar os pneus, eu coloquei um cheque particular meu para garantir. Mas não tínhamos recursos para comprar os pneus. Então era sofrido. Mas fizemos alguma coisa, revitalizamos essa avenida. Isso foram naqueles 3 anos, né? Naqueles 3 anos que vocês revitalizaram. Nos 3 anos a gente revitalizamos essa avenida Mata e Laranjeira, adquirimos a área para onde foi, fizemos um convênio com a Itaipu para construir as marinas, e a prefeitura tinha que adquirir o terreno. Ela ajudava como forma de indenização, parte, né, de indenização do afogamento 7 mas tinha que o município oferecer o terreno. Então havia aquelas 2 chacrinhas ali, os proprietários moravam em Curitiba. Daí compramos, adquirimos aquelas 2 chacrinhas e junto com a Itaipu hoje nós temos as marinas, que eu acho que no extremo oeste do Paraná aqui é uma área de lazer que se destaca bastante. Maravilhosa. E os prefeitos que nos sucederam andaram fazendo uma ampliação, né? Mas foi nós, a nossa administração, eu e o Manuel Tubo, que adquirimos aquilo ali juntamente com a Itaipu. O presidente da Itaipu na época era o general Ney Braga, e ele foi meu adversário aqui na campanha, ele fazia campanha. E ele não queria nos colaborar com nada. Daí nós tivemos que ameaçar que nós ia fazer um protesto e acampar lá no portão da Itaipu. Quando ele soube que nós ia para acampar lá, daí ele mandou no assessor comunicar que era para nós ir lá para conversar, então, mas só com o prefeito e mais 3, só não era para ir. Nós tinha lotado 2 ônibus para acampar lá. A Itaipu contribuiu com a obra ali e nós com o terreno. Oswaldino tinha um grande sonho: industrializar Guaíra. Ao longo de sua gestão, investiu em infraestrutura, buscou parcerias e acreditou na prosperidade. Embora muitos de seus projetos não tenham se concretizado da forma como ele imaginava, o sonho de Oswaldino ficou como um legado. Comecei com 15 anos trabalhando. Então o meu sonho era industrializar Guaíra. Adquirimos o prédio, que era o Banco do Brasil, onde hoje é a prefeitura. Fizemos um negócio com eles, o município pagou uma parte e depois o prefeito foi pagando o restante, o prefeito que nos sucedeu. Então adquirimos ali o prédio onde funciona hoje, que era lá embaixo e era muito inadequado para a prefeitura. E o Parque Industrial instalamos. No dia da inauguração, que era o governador Raul Dias, eu comprei uma chácara ali e oferecemos terreno doado, ajudamos a construir alguns barracões. Foi o primeiro parque industrial e o único, né, até hoje. Então o meu sonho sempre foi usar a administração para procurar atrair indústria. Mas a gente sabia, até hoje sabemos, que para atrair o empresário para se instalar no município precisa investir. Ele não vem de graça, ele não vem por amor ou porque a gente está pedindo, ele vem, ele procura se instalar, isso é normal. No município, na região, que mais oferece incentivo. E para oferecer incentivo para indústrias de porte médio, para maior, precisa investir, precisa ter recursos. E temos um outro problema que a gente percebeu, que por ser área de segurança, o empresário se sente assim, não se sente incentivado de investir em instalação de indústria, não sei porquê. Oswaldino decidiu se lançar novamente na campanha, mas logo foi cassado. Em seu lugar,
Ada foi escolhida para a disputa. Esposa de Oswaldino e figura querida pela população, ela foi a opção perfeita para reconquistar o apoio do povo e garantir o retorno ao poder. Depois do Mário, nós concorremos para a reeleição de novo. Mas daí quando faltava, porque eu sempre me declarei que eu era a favor de que se construísse essa ponte. Mas os proprietários de balsa na época eram contrários. Porque aquela travessia ali, 24 horas por dia, era uma máquina de produzir recursos. Eles eram contra. Eles não queriam que eu me elegesse. Eu não sei porquê, até hoje, eles conseguiram lá em Curitiba caçar a minha candidatura. Caçaram a candidatura, daí 60 dias, 50 dias da eleição, daí nós lançamos ela estava em cima do caminhão, não tinha como, os filhos juntos, eu não podia subir junto, e os candidatos a vereador, a vice, o Manuel Cuba, que o Manuel Cuba contribuiu com a minha administração como vice e a da Ada como vice. E os dois filhos junto com ela, e o Manuel Cuba, e uma parte dos candidatos a vereador. E eu estava na frente do palanque, ajudando no meio do povo. Né? E ela encarou e foi? Encarou e foi. E depois, quando assumiu o primeiro dia na prefeitura, ela me falou que ela não ia sozinha. Daí eu tive que ir junto, apanhar ela no gabinete. As primeiras semanas eu ia junto. Mas daí ela tinha facilidade de comunicação. E foi aprendendo. Foi aprendendo e teve sorte na equipe que escolheu para contribuir, né? Uma equipe muito boa. Então, o que foi possível fazer, o que os recursos ofereciam na época, ela conseguiu. Fomos atrás do governador, com a ajuda do deputado Valdir Rossoni, que era, na época, deputado estadual e o líder do governador, Jaime Lerner. Na Assembleia veio com o governador aqui e era primo da Ada, o Rossoni. Aí conseguimos conscientizar o governador que tinha que terminar a obra da ponte, que fazia 8 anos que estava ali um pedaço, do Mato Grosso para cá tinha um pedaço, 20% da ponte, pendurada lá, 8 anos. Daí ele concordou. E eu considero que aquela foi a obra do século para Guaíra. Essa ponte que iniciou Mato Grosso todo, Paraguai, Guaíra. Oswaldino defende que Guaíra deveria ser a responsável pela administração da ponte de Guaíra, encarregando-se de sua preservação e cobrança de pedágio, em vez de deixar essa responsabilidade nas mãos do Estado. A bem da verdade, o governo estadual, que hoje administra, quem tinha que administrar essa travessia era o município, Guaíra e Mundo Novo. Administrar, preservar ela e cobrar pedágio. Lutemos por isso, junto, todos os políticos de Guaíra, juntamente, se unidos, lutemos para que se conseguíssemos que o governo federal, na época, nos repassasse a administração da ponte, mas não conseguimos. Porque não precisaria cobrar um preço exorbitante, cobrar transporte produtivo, né? O transporte pesado, cobrar a metade. E que caro de turista, né? Na época tinha muito movimento de turista em Salto Guairá, cobrar mais uma taxa razoável dos turistas. Daria uma receita muito boa. Guaíra cobraria daqui para lá e Mundo Novo de lá para cá. Retorno de lá para cá. Mas não se conseguiu isso aí. Pode ser que os próximos que assumam a administração do município, Guaíra, Mundo Novo, junto, consigam, né? Porque eu acho que seria porque questão de justiça, que foi Guaíra, Mundo Novo, o Mato Grosso participou com o barranco só na época. O direito de encostar a ponte lá, mas não. Foi só o governador do Paraná que, até por interesse próprio, não posso negar, na época eu tinha muita necessidade que essa ponte acontecesse, porque eu passei a administrar uma indústria no Mundo Novo que eu cruzava de balsa
todo dia. Na primeira balsa na época e vinha na última. Sempre a gente lutou junto com os demais vereadores, todos na época. Era interesse de todo o extremo oeste do Paraná aqui. Mas o governador Jaime Lerner, para Guaíra, eu não tenho nenhum medo de dizer que foi o que mais contribuiu para o desenvolvimento de Guaíra. A solenidade de inauguração foi presidida pelo governador paranaense Jaime Lerner. Descerraram a placa inaugural e depois desfilaram em carro aberto pela ponte, que, segundo o governador do Paraná, só não foi entregue antes pela má vontade de ex-governadores. Eles mostraram o quanto são incompetentes. Eles não tiveram nem competência de fazer aprovar na área ambiental esta ponte. Essa ponte ficou paralisada por incompetência dos dois ex-governadores, né? E ficou parada quando se sabia da importância estratégica para o nosso estado. Nós assumimos e retomamos e realizamos 85% desta obra. Com uma trajetória política marcada por dedicação, Oswaldino exerceu 5 mandatos como vereador e 1 como prefeito, conquistando a confiança e o respeito da comunidade ao longo de sua carreira. Como vereador, a gente está lá na Câmara, eu não lembro, mas está registrado lá, a gente teve, parece que 4, 5 mandatos, né? Bastante. Como vereador, nós tivemos um mandato em 82, se não me foge a memória, que tivemos, não havia na época ainda eleição para prefeito, só para vereador. Nós tivemos a honra de ter sido conseguido uma votação expressiva, foi considerada a maior votação do Paraná em percentual, né? Nós pegamos na época 1.600 votos, 1.600 e pouco, uma coisa assim, e 13 mil eleitores que votaram. Então, em percentual, na época, nós fomos o vereador mais votado. Mais votado. Daí, na sequência do mandato, dali 2 anos que nós concorremos para prefeito. Aí a gente, meu suplente assumiu o resto do mandato. O suplente, na época, era o Ney Neote. Se não me foge a memória, era o Ney Neote. A gente agradece a Deus, primeiramente, porque em qualquer atitude, em qualquer decisão que a gente tenha que tomar na vida, tem que colocar sempre Deus na frente, que daí as coisas acontecem mais Com certeza. fácil, né? E a gente, de alguma maneira, a gente contribuiu, né? Relativo aos recursos que tinha na época, que eu, no meu mandato não tinha ROI da Itaipu, naquela época ainda não tinha. Quando o Mário Barbosa assumiu, os primeiros 2 anos ainda não tinha sido autorizado a indenizar os municípios. E ele tinha, já os últimos 2 anos, ele tinha, já o município passou a receber. Mas depois nós começamos a questionar o governo federal pela indenização das quedas. Ficamos 20 anos lutando com o auxílio do deputado federal, Osmar Serrago, né, lá em Brasília. Mas o governo não concordava de maneira nenhuma. Agora, por último, houve um acordo, se eu não me engano, quando o Heraldo assumiu, passou a vir uma complementação junto com a Itaipu, a título de uma compensação por tabela, né? Uhum. Da Itaipu, porque na época o governo federal, a própria justiça, que nós entramos na justiça federal tentando que a justiça autorizasse, eles argumentavam de que Sete Quedas não era patrimônio do município, era patrimônio do governo federal. Né? Era um argumento que, mas como sempre foi, sempre deve ser, né, em qualquer regime democrático,
a justiça não decide e tem que cumprir, né? Mais do que simples construções, Oswaldino e Ada deixaram legados que transcendem o tempo, com obras que as futuras gerações poderão testemunhar, reconhecendo o impacto duradouro de suas decisões. Mas estamos aí, o nosso grupo político, junto com o Cuba, o Mário Barbosa, a gente deixou obras aí que ficam na história. Porque eu acho que tem que deixar para que os nossos netos depois possam ver, o meu avô, que na época dele é que foi construir isso aqui. Então eu não lembro de todas aí do grupo, né? Juntamente com o grupo. Mas nós trouxemos algumas indústrias. Um dos sonhos nossos era trazer curso de trazer uma faculdade para Guaíra. Aquilo deu muita mão de obra no mandato da dona Ada. A gente lutou muito, mas conseguimos trazer o Unipar. A indústria a gente conseguiu, aquele parquezinho industrial que está lá. Temos a Pilão, o Laticínio, no mandato do Cuba. Aquela outra indústria que tem no Capivari ali. Então nós temos, o nosso grupo deixou obras aí que vai marcar. A obra da ponte, tinha um aeroporto aqui no centro da cidade, ficou ainda 2 anos, foi em 71, se não me foge da memória, 71 que desativou, né, porque era Vila Velha. E começando a avenida aqui, a estrada de chão, não havia pavimentação, até na entrada da Vila Velha, onde tem a Colombo, ali já tinha uma pavimentação, só até o quartel. E, na verdade, naquela época, quem administrava a cidade, os militares, né? Eles nomeavam o prefeito, mas indicavam o prefeito, mas eles acompanhavam, tinha que acompanhar a ditadura, né? Concordância, qualquer atitude que fosse tomar tinha que ter o aval do comandante da companhia, ou da região. E vereador, nós éramos vereador na época. Não tinha, o vereador até havia alguns comentários que vereador era um apelido, né, que dava para os que estavam lá. Nós éramos em 7 só, se eu não me engano. Mas, o vereador, o administrador municipal, ele não se submetia a muitas decisões, né, do Poder Legislativo, não se submetia e não acontecia nada. Quando o presidente da República, na época, Figueiredo, determinou a construção da barragem de Itaipu, e que ia acontecer do afogamento de Sete Quedas. Houve vários movimentos de protesto. Procuramos nos entrosar junto com os movimentos acontecendo, mas nós fomos sufocados pelo governo federal através da administração do exército da região aí, e não resolveu. Não repercutiu nas nossas manifestações. Sete Quedas marcaram um crime que ainda ecoa, uma dor que persiste, deixando cicatrizes que ainda incomodam e permanecem vivas na memória. Eu sempre digo que o afogamento da Sete Quedas eles cometeram na época um crime, porque o Marcondes de Ferraz, ele ofereceu na época um projeto que podia se construir Itaipu sem afogar a Sete Quedas. Era um projeto que eu não tenho o rascunho dele na mão. Na época nós tínhamos lá na Câmara o rascunho do projeto. Mas o governo da época parece que tinha interesse até de afogar a Sete Quedas para eliminar concorrente de Foz do Iguaçu. Porque Guaíra
tinha como atrações turísticas, oferecia muito mais do que Foz do Iguaçu na época. Foz do Iguaçu tinha lá as cataratas. Aqui nós tínhamos 7 quedas, mas o afogamento acabou. Então, dava uma impressão de que o governo federal da época tinha grupos ligados a eles, interesse que afogasse as 7 quedas, porque deixar de aceitar um projeto para preservar uma das maiores maravilhas do mundo, e construir igualmente a Itaipu. Então eu sempre digo que foi o crime do século que eles cometeram, porque havia maneira de construir a Itaipu igualmente sem afogar a 7 quedas, e o governo não aceitou aquele projeto. A justiça na época não concordava com o governo federal, melhor dizendo, não concordava, não aceitava manifestações. Então não deu para fazer nada. Tentado foi. E o próprio prefeito da época era indicado pelo exército, ele tinha que ficar quieto. Senão ele trocava ele no outro dia. O prefeito nunca sabia, o prefeito nomeado, ele ficou 21 anos, mas sempre concordando com o que o governo federal, com o pensamento do governo federal. Ele nunca sabia até quando que ia ser o mandato dele, porque ele podia ser destituído do cargo no dia seguinte, trocando. A eleição de 2020 chegou de forma inesperada e a preparação para esse momento não foi suficiente. Na verdade, eu não estava preparado, as filhas não queriam que eu me envolvesse mais, cuidasse mais da saúde, mas aconteceu eu não me preparei para concorrer e nem estava pensando. O candidato do grupo era o Manuel Cuba. Mas houve um tropeço com relação à documentação do registro da candidatura dele, porque tinha uma pendência. Estava em Brasília já. E o diretório nosso achou que ele podia ser liberado lá em Brasília uns 30 dias da eleição. E para não vencer o prazo de registro da candidatura, combinamos que registrava o meu nome e quando saísse a liberação dele eu renunciava, ele estava no mesmo partido, ele seria indicado para ele concorrer. E daí a gente não vencemos a eleição e nem estava preparado para concorrer, e não era ambiente naquele momento de eu concorrer. Oswaldino, envolvido em problemas durante o mandato, ele afirma que ninguém consegue perfeição e isso é sobre a política também. Nós estivemos envolvidos em algumas, quando a gente era mais jovem, a gente não tinha aquele amadurecimento, né, que precisava ter, mas estivemos envolvidos em algumas, principalmente no mandato do prefeito, né? Mas foi superado. A nossa vida particular, política, administrativa, a gente nunca consegue a perfeição, ninguém consegue a perfeição. Quando a gente vai desfolhar as páginas da vida, tem páginas que a gente passa rápido, não quer nem olhar. Porque eu tinha um amigo meu que ele sempre falava, só não erra quem nunca faz nada. Ele fica só dentro de casa, não sai na rua, não erra, não procura administrar nada, não procura participar de nada. Daí é difícil errar. Eu acho que dentro da possibilidade, em modesta parte, foi mais acerto. Que legal. Graças a Deus, agradeço a Deus. Quando eu passo ali nas marinas, vejo aquela multidão de gente ali, cada vez que eu chego, eu agradeço a Deus pela ajuda que a gente teve, né, de ter aquela ideia, né, aquela inspiração que Deus nos deu, de construir uma área de lazer e atrás de quem devia para o município, né.
Oswaldino enfrentou diversas dificuldades no trabalho, lidando com desafios que testaram sua liderança e determinação a cada passo. E a gente teve também alguns problemas da oposição na época. Tinha uma oposição muito contrária aos nossos projetos, né? E a gente tinha dois problemas: arrumar os recursos e depois aplicar os recursos. Tinha uma parte da oposição, não era que procurava não querer, não concordar com, mas nós fazíamos. O dinheiro é que nem diz um amigo meu, até o cego administra, porque ele não precisa enxergar, ele paga, né? Paga os que têm plano, que têm projeto para fazer por ele. Então, com dinheiro na frente, é fácil. Na política, às vezes, dependendo da época, a gente tem um temperamento que não são iguais, né? A gente esquece, mas de que a disputa política não é nas urnas só. Fora das urnas, fora da política, tem que ser tratado tudo com a mesma igualdade, né? Mas tem alguns que não pensam assim, eu também, uma época, não pensava assim. Mas, na época, no começo da política, que era meio pesada as campanhas aí. Por quê? A gente tomou alguma atitude que poderia não ter tomado, ter feito diferente. Mas eu lembro de uma só que estava na 3 meses de administração perdida. Era que nem diz os gaúchos, era que nem um bicho, um cachorro caído de mudança, eles falavam. Caía transportando aquela mudança, ele ficava ali perto. Eu não conhecia nada da administração pública. Conhecia particular, eu me queria ir trabalhando na indústria. Mas surgiu um problema com as professoras, eram 14 professoras que prestavam serviço municipal, mas elas não eram concursadas e não eram fixas, podiam ter. E daí o meu adversário era um advogado que tinha recém-chegado em Guaíra, ele se candidatou também a vereador, mas não se elegeu naquela época, depois ele se elegeu na outra. E pôs na cabeça dela fazer manifestação na porta da prefeitura lá. Eu vi aquilo, me assustei, nunca tinha visto. E eu tinha uma reunião, secretário de Estado em Cascavel, que se eu não fosse, não ia pegar a ajuda que ele trouxe para os municípios. Daí eu telefonei, porque eram meus amigos, o presidente da Associação Comercial, do Rota, um pastor aí que andava nas igrejas aí. Digo, vocês atendem esse povo? O presidente da associação era o Tadeu, e ele era meio radical. Tadeu Guerino. O Tadeu, né? Você conhece ele, né? Digo, o que vocês decidirem aí, reúne com eles aí, o que vocês decidirem, eu assino e marcho. E daí eu fui, quando eu voltei, era 10 horas da noite, eu fui lá na prefeitura, porque eu via os papéis, eu via de noite lá de dia. Eu corria nas obras, que tinha que fazer tudo manual. Aí quando eu vi em cima da minha escrivaninha lá, fizeram uma reunião, fizeram um ato, demiti todas as 14. Quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus, e agora? Mas eu tinha dito para eles que eu ia assinar embaixo. No dia seguinte eu assinei uma demissão. Aquilo foi uma atrapalhada. Mas devagarzinho, a metade eu consegui trazendo de volta. Contratando uma, outra. E até hoje tem uma senhora que, por questão da ética, eu não vou falando, ela não concordou de voltar e ela não, até hoje, o esposo dela é uma pessoa de boa formação cristã, tá? Ele me ajudou até na campanha, mas ela não me cumprimenta até hoje.
eu deixaria uma sugestão, que procurar sempre participar do plano de Deus Criador, servindo a Ele, servindo a Deus. De que maneira? Servindo fisicamente a Ele. Olha aqui, nós não encontramos Deus aqui, não estamos vendo nada aqui, mas na pessoa do semelhante. É a única maneira da gente servir a Deus fisicamente é na pessoa do necessitado, principalmente do necessitado, não é exclusivamente do necessitado, mas principalmente. É a única maneira. Porque ele foi o que nos deixou aí, em resumo, né, claro, procurar fazer o bem. Procurar fazer o bem, sempre que puder, que nunca vai ter problema na vida. O problema é procurar fazer o bem. Fazer o bom da vida. O bom da vida é ser bom.